Não é difícil a gente perceber que o nosso mundo está caminhando para um colapso total. Violência em todos os lugares, crimes, corrupção, guerras entre nações, e de poucos anos para cá, isso tem aumentado. É claro que a Bíblia diz que nos últimos tempos muitas coisas acontecerão para que a chegada do anticristo, ou seja, do Cristo de Israel, será para um controle, uma pseudo-paz, um pseudo-domínio de tranquilidade em face ao que nós estamos vivendo. Nosso áudio de hoje, nossa reflexão, tem como tema o caminho da apostasia. A definição quem nos dá sobre o termo apostasia é o pai dos burros, ou seja, o dicionário. E ele diz que esse termo significa abandono da fé ou renúncia consciente da confiança em sua crença. Isso é interessante. O que a Bíblia nos diz é que a apostasia é um dos sinais dos fins dos tempos do governo humano na Terra. Aliás, um governo caótico. Especificamente no texto de 1 Timóteo 4, 1-7, que eu quero ler para você, nós vemos esta lição de Paulo escrevendo a Timóteo sobre a questão da apostasia. O texto diz o seguinte, versículo 1 de 1 Timóteo 4, o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Verso 2 diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O verso 3, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E verso 4 continua, pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. O verso 5 continua dizendo, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Verso 6, se você transmitir, Timóteo, estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. E verso 7, último texto que estamos abordando, diz, rejeite, porém, as fábulas profanas, antigas, e exercite-se na piedade. Eu não vou aqui comentar todo esse trecho, mas apenas mencioná-lo como prova de sua existência e realidade dos fins dos tempos que estamos já vivendo. Há um detalhe apenas que quero ressaltar para ficar bem claro. A apostasia não vem por causa dos ensinamentos de espíritos malignos ou de homens enganadores, mas vem antes da sua renúncia da fé. Primeiro, estas pessoas renunciaram à sua fé em Cristo e vão dar ouvidos a estes malignos ensinadores. Portanto, a apostasia, preste atenção, não é fruto de ensinos malignos ou de espíritos enganadores. Ela acontece antes. Creio que são vários os fatores para esta situação mundial em que passarão os crentes que experimentaram a fé em Deus e depois renunciaram a Cristo. Porém, quero dividir com você um exemplo muito atual. No meu entendimento, é que o mundo, como as lideranças religiosas evangélicas, estão conduzindo o povo de Deus com relação a uma farsa apresentação da pessoa, do caráter e ações de Deus, tem contribuído
para um distanciamento da confiança das pessoas em Deus. Porque estes ensinadores, estes homens ensinadores, fazem afirmações preocupantes como se Deus as fizesse. Promessas em nome de Deus que Deus não fez e jamais faria. Colocações distorcidas e meio ajeitadas das Escrituras para terem apoiarem seus métodos e doutrinas. É claro, manterem a salvo seus ganhos financeiros. Aliás, quero dizer que tem uma série de estudos baseados sobre esse tema, que vem das línguas originais, sobre a origem do dízimo, que pode também nos ajudar a compreender melhor este lado da fé financeira ensinado ou ensinada nas igrejas. Quando alguém diz que Deus abençoará uma pessoa 100 vezes mais, se for feito algo e essa bênção não vem como foi afirmado que Deus faria, o peso da farsa não recai sobre o pregador, mas sim sobre Deus. Porque esta afirmação em nome de Deus é uma mentira e jamais acontecerá. E esta será a tônica da apostasia. O ódio contra Deus fará com que os crentes que acreditaram numa mentira desistam de buscá-lo. Mas você diz, e aqueles que receberam de Deus estas bênçãos, conforme foi pregado? Afirmo peremptoriamente que são bênçãos feitas por mãos humanas, com o intuito de agradar mais fiéis. Queridos, os bastidores das bênçãos forjadas são por demais malignas. Não é difícil perceber esses mecanismos nos dias de hoje. É impressionante como os crentes de Deus, para resolverem problemas cada vez mais difíceis, que, aliás, eles mesmos arrumaram, fazem de tudo para se verem livres de maldições hereditárias, que na verdade é outra mentira, pois esta crença vem do ocultismo, da lavagem de corpos para tirar as tais zicas diárias. Banhos de sal, carnês de fidelidade, vigílias nos montes, copos com água, 7 semanas de desafio, congressos e mais congressos de crescimento, busca de poder, e podem estar certos de que a lista é bem grande. Por que apostatar ou abandonar a fé se temos o único Deus verdadeiro? Quem é o responsável pela nossa apostasia? Será o diabo? Talvez o pastor? O apóstolo? Nossos pais? O vizinho? Na minha visão, quero te dizer que o único responsável pela apostasia na vida de uma pessoa é a própria pessoa. Cada um de nós precisa ser, como a Bíblia mesmo diz, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Crer em Deus é uma decisão pessoal, independentemente de qualquer seita, religião ou vento de doutrina. É permitir que Deus atue em sua vida sem reservas e em plena consciência de quem é Cristo. Quem assim decide experimentará em sua própria vida o melhor e o Deus do melhor. Muito bem, até o nosso próximo encontro.